Gravando. Nádia chegou. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu acho que na última aula a gente estava falando a respeito do início, né, da reforma, do que estava acontecendo, todo o cenário ali que estava antecedendo a reforma. A gente falou dos mártires, pré-reforma, a gente comentou um específico que era o Joe Hus, e tudo uma profecia que ele supostamente redigiu, fazia menção a respeito de Lutero. E vamos continuar. Introduzindo a questão do Lutero, né? O ambiente ali que permitiu que o Lutero aparecesse era um ambiente onde começa a questão do humanismo, do renascimento. Vale ressaltar aqui que isso, de uma certa forma, contribui para o crescimento da reforma, né? Mas vamos falar um pouquinho depois. E a grande questão ali da reforma foi a interpretação que um homem específico, né, vários estavam tendo, mas um homem específico teve da Bíblia. Que esse homem nada mais é que o próprio Lutero. Basicamente, o principal nome da reforma protestante é o Lutero. O nome mais famoso, o nome mais falado, a primícia da reforma se dá na pessoa do Lutero. Como costuma se dizer, Lutero foi a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Aí tem até uns comentários que as pessoas colocam assim: pessoa certa por seu preparo intelectual, liderança e paixão pelas escrituras. No lugar certo, porque na região onde se deflagrou a reforma, a Germânia havia intenso anseio por mudanças pelos príncipes que ali governavam, por camponeses, também por estar ali o berço da invenção da imprensa. Foi ali que surgiu a questão da mídia impressa. E na hora certa, porque por ser aquele momento da história marcado pelo Renascimento, como eu falei, pelo humanismo e vetores de mudanças e gestação do mundo moderno. Mas, como eu falei, Lutero não estava sozinho. Lutero, ele nasce em... Nossa, eu não sei ler direito isso, mas vou lá. Em Sleben, na região da Germânia. Ele teve profundo ensino religioso, enfim, sempre cresceu ali voltado para essa questão da fé. Ele era muito inteligente, tinha noções de latim, músicas, o credo estava enraizado no coração dele, os 10 mandamentos, e ele se desenvolve como um monge. E Lutero, ao longo dos anos, ele sofria muitas dificuldades pessoais dentro dele. Alguns chegam a dizer que Lutero era chicoteado, ele se degradava nele mesmo, se chicoteava por não acreditar que Jesus perdoava os pecados dele, enfim. Alguns são mais ousados a dizer que ele tinha batalhas contra Satanás. Eu não sei se você já ouviu falar desses relatos, assim, no sentido de pessoas que brigam e não tem ninguém brigando com elas e elas estão apanhando e as pessoas dizem que é Satanás, enfim. Eu particularmente não sei como funciona muito isso, mas eu já conheço pessoas que passaram por essa situação e é um negócio bem intenso, a pessoa parece roxa, enfim, a pessoa cai, é uma loucura. Alguns dizem que Lutero passava por isso. Mas conforme Lutero foi estudando, ele se depara com a carta de Romanos, e na carta de Romanos, uma das vezes que ele leu, aparece a famosa questão da justificação pela fé. E, antes de tudo isso,
Lutero estudou muito um homem que é chamado de Agostinho. Ele foi muito influenciado pela teologia de Agostinho, que era a questão do pecado total, né? A questão da depravação total do homem, toda a natureza do homem foi corrompida pelo pecado. Então, a base, Lutero tinha uma base para olhar os livros de Romanos, os ensinos de Agostinho. Então, ele olha para o livro de Romanos, entende que o homem é totalmente depravado, totalmente pecaminoso, não tem nada que não passou pela depravação do pecado no homem, e, baseado nisso, ele olha a justificação pela fé, que o único que podia salvar era Cristo, que a salvação só vinha por meio de Cristo, e no fato de acreditar nela, vinha pela fé. Quando ele tem essa luz, ele começa a se revoltar. Acho que quase todo mundo aqui conhece um pouco dessa historinha. Ele escreve ali 95 teses porque não concordava com tudo que estava acontecendo ali no ambiente que ele estava vivendo. E ele se revolta ali contra a igreja, e ali começa o pontapé da reforma. Como eu disse, muito amparado pelo contexto, que era do Renascimento, do humanismo, que era na questão que a Igreja Católica também estava perdendo força como Estado, né? Como aquela questão que a gente disse deles estarem unidos ao Estado, ela estava perdendo, os reis estavam ganhando mais forças. Então, tinha uma série de fatores que contribuiu ali para a reforma caminhar. A história de Lutero, para mim, é muito impressionante, porque ele não fez sozinho, mas grande parte ali eu acho que ele teve que fazer sozinho, teve que ser usado de uma forma sozinha, né? Lutero, ele foi julgado ali pelo concílio ali da igreja e tal, não negou todas as afirmações que ele falava, mas por causa do apoio popular, os caras não queimaram ele vivo, e toda essa junção de fatores permitiu que a reforma acontecesse. Dali nasce o protestantismo e nasce um chamado a nossa fé. Eu acho que todo mundo aqui entende que a gente é cristão protestante, e ali o pai da nossa fé, vamos colocar entre aspas ali, deu início à grande reforma. Curiosidades a respeito de Lutero. Muitos dizem que Lutero é um antissemita. Eu não partilho dessa opinião, não acho que Lutero era um antissemita. Eu acho que radicalizam fala de Lutero sem conhecer, eu acho, talvez um pouco do contexto histórico de Lutero. Lutero, ali no começo da sua jornada, ele foi um grande entusiasta dos judeus, de proteger os judeus, de lutar pela causa judia. No entanto, os judeus cagaram para Lutero, não estavam nem aí para aquilo que ele falava e não queriam que ele defendesse ele. E muito por uma questão de ego, Lutero se revoltou contra os judeus porque eles não aceitavam Cristo. E aí ele começa a falar aquela baboseira toda a respeito deles lá. Mas, na premissa de tudo, Lutero não era um antissemita. Ele pode ter tido atitudes antissemitas, mas daí para dizer que Lutero era antissemita é uma coisa muito forte. Outra curiosidade, que Lutero tinha um grande rival ali no meio da reforma, que era Zwinglio. Zwinglio, ali nos pontos da Europa ali, pregou muita reforma e tal, só que ele não se dava muito bem com Lutero. Ele falava mal de Lutero, Lutero falava mal dele, por divergências teológicas. Então, divergências teológicas não começam hoje, no tempo que a gente está vivendo. Essas brigas teológicas não é de hoje, é de no passado era muito mais forte. E até tentaram unir os dois para que a reforma avançasse mais rápido, crescesse mais rápido, enfim, proliferasse mais rápido. Fizeram uma reunião entre eles para eles acertarem as divergências teológicas, colocaram 15 pontos ali para eles se acertarem, concordarem entre si, para que eles fossem amiguinhos. No entanto, em um único ponto eles não concordaram, e isso foi suficiente para eles não caminharem juntos.
continuarem ali as tretas deles e nunca mais falarem ali para a prorrogação da reforma protestante. E vai ressaltar que esse ponto era divergência em relação à Santa Ceia. Lutero acreditava que a Santa Ceia, no momento que ela estava se realizando, o Cristo se fazia presente ali. Cristo, ele, como se o pão e o vinho fosse de fato ali do Cristo. E Zwingli não, Zwingli acreditava que era só uma questão simbólica. E apenas esse simples fato foi suficiente para não unir os dois, cara. Eu acho isso impressionante, mas vai entender a cabeça deles. E aí, nesse momento, a reforma ela começa a ganhar cada vez mais corpo, como disse, por causa da imprensa, né? A mídia impressa, a Bíblia foi traduzida ali pelo próprio Lutero, então o baixo clero, os camponeses, aquela galera toda que não tinha acesso à leitura da Bíblia antes, começa a passar a ter. Então, o protestantismo ganha forma, ganha força. E ele vai se difundindo de uma forma muito rápida, muito grandiosa e muito linda. Muitos estudiosos acreditam que Lutero e a reforma protestante foi o responsável por pavimentar o caminho do capitalismo, por pavimentar o caminho da democracia e tantas outras coisas que trouxeram liberdades individuais para o homem. Eu um dia até assustei, mas os nossos reformadores eles eram humanistas, mas a parte boa da questão humanista. Não que o homem é o centro do universo, o homem é a coisa mais linda do universo, ou coisa do tipo, não. Mas a parte em que o homem é um ser individual, ele pode conquistar suas coisas, ele tem liberdade para pensar da forma como quiser, enfim, essa questão dessa parte humanista. Então, eu assustei porque eu tinha uma visão muito, talvez, chuca do que de fato era o humanismo, né? Talvez também pela nossa defasagem na escola, enfim. Mas os nossos reformadores, na sua grande maioria eram humanistas. E outra coisa que eles fizeram de muito lindo foi a questão da educação. Na primeira, se não vai embora, acho que a primeira escola pública que existiu no mundo se deu de fato por causa dos reformadores. Ou seja, então, o acesso ao ensino se dá pelos nossos queridos pais, os nossos reformadores. As melhores universidades do mundo são fundadas também pelos nossos reformadores, pelos protestantes. E a questão dos reformadores invadirem com a pregação trouxe para o Ocidente, esse grande Ocidente, que infelizmente hoje está numa decadência grotesca, mas foram eles os responsáveis por trazer o evangelho para o Ocidente e fundar um país livre, que era os Estados Unidos, fundar essa liberdade de religião nos Estados Unidos, trazer o protestantismo para lá. Basicamente, esse é um belo resumo aí do que foi a reforma protestante. Para o Renascimento, o humanismo a gente já falou, que foi contribuindo diretamente para a reforma. A reforma usou da educação como estratégia, a gente falou também. E aqui eu acho que é um ponto que vale a gente ressaltar, não basicamente ele na reforma, mas eu acho que nos dias de hoje, cara. Eu não sei, mas eu acredito que a gente está passando, não é mini avivamento, mas talvez um ressurgimento do povo cristão voltar para as escrituras, cara. Não sei, mas tem surgido muitas comunidades, igrejas que têm trazido à tona de volta essa questão do estudo bíblico, do ensino da palavra, e o que a gente tem chamado de movimento carismático. Pelo menos a nossa comunidade de fé é carismática, eu não sei das meninas aí se a delas é uma comunidade carismática, eu nunca fui muito a fundo, acho que Nazareno, né, a igreja de vocês, né? Mas eu nunca estudei muito os nazarenos, enfim. Mas tem surgido uma onda aí de uma galera carismática que não deixam de lado essa questão do espírito, a questão dos dons espirituais, mas focam muito na leitura bíblica, no ensino bíblico, enfim. Então, alguma coisa
tá vindo que rolou na reforma, tá rolando nas nossas igrejas. Pelo menos é o que eu entendi, o que eu tenho entendido, o que eu tenho visto. Não sei se o Gustavo partilha da mesma ideia, a Bruna, a Ive, enfim, não sei. Até aqui tá tudo claro, tá? Não sei. Tá bem... Explica o que é antissemitismo. Mano, antissemita é o cara que odiava judeu, que queria a morte dos judeus. Basicamente é isso, mano. Você vai falar mais sobre esse lance do capitalismo, da lei, como que a reforma influenciou tudo isso aí? Não vou falar mais, mas se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Então, lembrando, gente, o seguinte, que antes de Lutero começar essa reforma, desde lá da Igreja de Atos, a palavra foi se perdendo. Chegou-se em um ponto em que as pessoas não liam mais a Bíblia porque misturou-se cristianismo com política, e aí veio todo aquele negócio do clero, e aí as Bíblias estavam em latim, e as pessoas nem tinham Bíblia, e quem tinha não sabia ler, então as pessoas não podiam ser transformadas pela palavra, né? João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Porque elas não tinham acesso à Bíblia, né? E aí o que Lutero fez? Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, que era o alemão falado na época lá, e entregou na mão das pessoas e fez essas 95 teses onde ele questiona tudo que estava errado. Por que tem que pagar indulgências? Por que enfim, ele questionou tudo. Tudo que ele achou que não estava certo, e ele jogou a Bíblia na mão da galera para a galera ter as próprias decisões, para a galera ler a Bíblia e ver se eles concordavam ou não com o que estava sendo feito até ali. E aí, se você olhar a Bíblia traz uma série de princípios que hoje a gente tem isso, a nossa cultura brasileira, ela é regada a cristianismo, né? A democracia, o capitalismo, o humanismo, no sentido de humanidade, de se importar com o próximo, tudo isso é Bíblia. Só que você chegou num momento da história em que tinha se perdido toda essa referência, porque quem lia a Bíblia não fazia sentido para ele disseminar esse conhecimento. Então, você tinha práticas de morte em massa, para domínio, para expansionismo territorial. Você tinha uma série de coisas que a Bíblia condenava, mas a Bíblia estava escondida. Quando a Bíblia foi difundida de novo por Lutero, começou a se retomar todas essas sensações, todas esses princípios cristãos que a gente tem hoje. Então, você tinha outras religiões em que você não tinha um único Deus. Então, essas religiões acreditavam em reencarnação, essas religiões acreditavam que esse período que a gente estava passando aqui na Terra era só um momento para você se tornar alguém melhor, e aí você voltava de novo com um espírito novo e tal. Então, você não tem respeito pela vida, porque, afinal de contas, se a gente entende que a vida é uma só, a gente tem uma humanidade, uma cidadania que não existia quando você tem um outro tipo de pensamento. É por isso que o índio enterra a criança viva, porque para ele vai nascer de novo. Para ele não é um ser humano, enfim. Essas referências de humanidade foram perdidas quando se perdeu a Bíblia e foram reencontradas de novo a partir de Lutero, né? E a questão da educação também. Como que Lutero falou, bom, beleza, agora tem a Bíblia, só que o povo não sabe ler. Como é que eu vou fazer esse povo ser transformado? Aí começou a se criar as universidades. O motivo da criação das universidades foi a difusão da Bíblia, do verdadeiro conhecimento. Você pegar as principais universidades dos Estados Unidos, Yale, Harvard, e você vai ver lá as teses de fundação, para que a igreja foi criada? Para a difusão do verdadeiro conhecimento, isto é, Cristo. Está lá na fundação das universidades, a difundir as doutrinas de Cristo, né? Capitalismo é a mesma coisa. O que é o capitalismo? O capitalismo é você dar o direito a alguém que se esforça de ser remunerado. Socialismo, nada é de ninguém, você pode se esforçar o quanto quiser e todo mundo é dono de tudo e você não tem meritocracia. A Bíblia fala de meritocracia.
A Bíblia fala que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele ama todo mundo igual, sim, mas se você o agrada, você tem, não é que você é um filho privilegiado, mas você tem um retorno diferente. Então, todas essas questões foram permitidas por causa do capitalismo. Tem um livro muito interessante chamado O Livro que Fez Seu Mundo. É de um indiano, um teórico indiano, como chama? Um cara muito estudado, como fala? Um intelectual indiano, estudioso pra caramba, mestre, doutor, e ele estudou como a Bíblia influenciou tudo que existe de mais inteligente e desenvolvido em relação à humanidade, ao direito, à política, né? Tem gente que acha que o direito nasceu em Roma. Ele explica que não, que o direito havia se perdido totalmente e foi retomado a partir da Bíblia. Então, esse livro é muito interessante porque ele vai dizendo como a Bíblia impacta cada parte da sociedade e, a partir de Lutero, retomou-se o uso da Bíblia como algo para ser a nossa conduta de vida. Acho que era mais ou menos isso. Segue aí, Zé. Aí, quer falar alguma coisa? Ô, louco. Também a esposa de Lutero era uma empreendedora incrível. Ela era a mulher de Provérbios capítulo 30, lá, 31, sei lá. Enquanto Lutero estava pregando, tal, e ele estava nem aí para dinheiro, porque ele queria viver o evangelho, tal, né? Ele não estava nem preocupado com dinheiro. A esposa de Lutero fez uma pensão dentro de casa e ganhava grana para poder sustentar o ministério do marido. Começou a plantar na terra de casa e vender. Ela foi uma baita empresária. Tem um livro também a respeito dela, Catarina von Bora, acho que ela chama, e mostra como esse raciocínio do empreendedorismo tem tudo a ver com o evangelho e como a figura da esposa de Lutero deu corpo nessa questão do capitalismo também. Bem interessante. Bruno, quer falar alguma coisa? Raíssa? Aí vai surgir, na questão da educação, vai surgir um personagem. Oi, desculpa, não quero. Um personagem que, em teoria, é o principal a respeito dessa questão da educação, que é o Calvino. Calvino, em teoria, funda o primeiro seminário teológico, a primeira escola de fato gratuita, e ele sempre demonstrou essa preocupação pela educação, mas não só a questão da educação no sentido de gostar, de ler, de ensinar, mas na questão que as massas populares, uma questão de educação social, viesse a surgir. Tanto que a ideia da escola gratuita, da educação gratuita, é pela essa preocupação que Calvino tinha, de fato, com a educação. É interessante que Calvino ele faz direito, enfim, faz uma porrada de estudo lá, depois ele se converte à fé protestante. Lá tinha uma questão da França, estava sendo perseguido os protestantes, ele vai para Genebra por não haver perseguição lá, vai fundando seminário, escola, vai difundindo tudo isso aí. Ele começa apenas com 5 professores, 2 de teologia, 1 de hebraico, 8 de filosofia, enfim. E nesse meio termo todo, há uma parada muito top com Calvino, que é o quê? Ele estudou muito a Bíblia, ele estudou muito as Sagradas Escrituras, ele tinha muito conhecimento a respeito de tudo isso, no entanto, ele não difundia essa parada. E há um relato que, não lembro o nome, mas um homem olha para Calvino e fala para Calvino que ele fosse amaldiçoado se ele não fizesse, que os estudos dele fossem amaldiçoados se ele não fizesse nada com esses estudos dele. Se não fosse usado para servir a igreja, para o crescimento do evangelho, para o ensino para a igreja. Aí, a partir daquele instante, Calvino é tomado de tamanho piedade, tamanho constrangimento, e começa a usar tudo isso em prol da igreja, em prol do evangelho.
Vamos lá. Calma aí, cadê? Tem uma coisa aqui legal de Calvino, cara. Aqui, isso aqui seria legal ler. Aqui. E Calvino, ele, de fato, a teologia de Calvino, ela reformula, ela ressignifica, que é essa palavra que a gente gosta de usar muito aqui na família, ela ressignifica muita coisa no estilo de vida cristão. Vou ler aqui, ó. É importante ressaltar também que na visão calvinista, o trabalho é concebido como vocação divina, sendo por isso as diferentes profissões compreendidas como tarefas a serviço do reino de Deus. Essa visão que inverte o significado do trabalho, visto no contexto medieval como tortura ou castigo, torna agora a missão divina, dá origem a uma ética protestante em sintonia com a produção, geração de riquezas, conforme estudo clássico elaborado pelo sociólogo Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. A teologia reformada, a teologia de Lutero, a teologia de Calvino, uma sistematização de tudo isso, traz um novo ressignificado para a estrutura cristã. Até então, não muito claro, mas bem fácil de se ver, o cristianismo era dividido por uma visão dualista, o cristão de dentro da igreja, o cristão ali na sua comunidade de fé, junto com seus irmãos em Cristo, e o cristão no mundo. Um cristão no seu trabalho, um cristão imperador, um cristão soldado, enfim, já havia essa separação. E a reforma, a teologia reformada vem para falar, não, mano, não, o mundo não é dualista, o cristão não é dualista. Ele é cristão em tempo integral, é o missionário em tempo integral. Que é a questão de você servir Cristo no trabalho, você servir Cristo na escola, você servir Cristo, enfim, onde você estiver. Tanto que tem uma célebre frase de Lutero, né? Que o homem pergunta para ele como ele podia servir a Cristo, e que ele era um sapateiro, e Calvino não, mas Lutero olha para ele e fala assim, cara, faça o melhor sapato, com o melhor custo, e venda pelo preço mais justo. Você vai estar servindo Cristo através do seu trabalho. E então, basicamente a teologia de Calvino, né, traz isso e consolida um novo pensamento. Se perdeu ao longo da história da igreja protestante, do estudo protestante, e a gente, graças a Deus, tem resgatado isso novamente. Nós, ali, até da família de Scott, não sei se a galera aqui, acho que as 3 pessoas são Nazarena, não sei se tem muito isso como princípio, mas a igreja ali da família trabalha muito isso de uma forma muito clara. A gente serve Cristo no nosso trabalho, serve Cristo na nossa faculdade, serve Cristo onde a gente está. E eu acho que isso é o nosso grande desafio hoje, cara. Eu acho que é um baita de um desafio que a gente tem. Porque ali, assim, você falar de Cristo, você exercer o papel cristão ali no meio dos nossos irmãos em Cristo, eu não acho que é fácil. Mas a gente tem predisposições para fazer isso. No trabalho, eu já acho que se torna uma missão um pouco mais difícil, cara. E, enfim, é uma linha bem tênue, mas é um desafio que eu acho que vale a pena a gente passar. E a história do cristianismo vem aí para nos ajudar nessa tarefa. Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Não, cara, não era para isso. Enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Alguém? Ninguém quer falar nada, cara. A Dani quer falar lá. Quem? Tá aqui só prestando atenção. Trabalhando. Tem algumas diferenças aí, porque o Calvino vem na segunda parte, né, da era protestante, né? Lutero é considerado o primeiro, porque ele fez 97 publicações, Calvino o segundo, com 8, e aí vem aquela predisposição aí começa a causar uma maior polêmica, que é a predestinação, que era defendida por Calvino. Vocês vão entrar nesse ponto ou não? Não vou entrar na teologia de Calvino, não. Pode ficar tranquilo.
Mas Calvino não é contemporâneo de Lutero? Ou ele vem depois? Não entendi, Gu. Calvino não é contemporâneo de Lutero? Ou ele vem depois? Ele veio um pouco depois, Gu. Ele nasce quando a reforma estava pegando fogo, basicamente. Ele nasceu em 509. Ouviu? E aí vocês, todos, alguém vai dar alguma opinião sobre se acredita ou não na ideologia de Lutero sobre a predestinação, que o Senhor escolhe, já está escolhido aqueles que ele separou para ser dele ou não? Não é bem que Deus escolhe, né? É que Deus resolve tirar alguns do inferno. Todos estão condenados ao inferno, todos estão caindo no inferno. E tem até uma ilustração do Edwards que eu gosto, que chegou lá dos pecadores da mão de Deus virado. Ele faz uma interpretação no sentido de que está todo mundo caindo no inferno. Tá todas as pessoas caindo. E a mão de Deus acaba colocando por debaixo e alguns caem em cima da mão de Deus e essas pessoas não acabam não tendo uma condenação eterna. Eu gosto bastante dessa interpretação, essa figura representativa do Edwards. Mas se vocês quiserem entrar no assunto aí, o Gu está pronto a discutir esse assunto aí. Vamos passar essa aí. Eu acho que isso aí é um tema para um outro estudo. Esses dias eu andei pensando sobre isso, muito sobre isso, porque às vezes tem pessoas que escutam a vida inteira sobre a palavra do Senhor ou sobre o Senhor e realmente, tipo, o coração sempre está endurecido para vivenciar aquilo, né? E outras não, outras escutam 2, 3, 4 vezes e depois já fica sedenta pela palavra, né? Então, esses dias eu fiquei aí bem tendenciosa, estou pesquisando ainda, estou estudando a respeito disso, porque parece que tem sim uma, né, eu entendo assim, porque quantas pessoas ficam com o coração endurecido e não ouvem a palavra do Senhor, e não querem ouvir a palavra do Senhor, mesmo vendo a mão dele agir sobre eles. É um tema bem delicado. É um tema bem delicado. É muito top, eu acho maravilhoso esse tema, mas é delicado. Depois, eu acho que até mais fácil para você, Luiz, compra um livro que chama Os 5 Pontos, do John Piper. Lá tá bem resumido e bem didático tudo isso daí. Enfim, galera, aí a reforma vai se desenvolvendo, os movimentos luteranos, os movimentos calvinistas vão se estabelecendo, vão difundindo o cerne da reforma, vão surgindo novos movimentos anabatistas, pietistas, moravianos, que era uma galera que era uma galera bem calvinista, com o ensino da palavra bem estabelecido, mas foram movidos de muita piedade para a pregação do evangelho, para entregar suas vidas à causa do evangelho, fizeram coisas maravilhosas em prol do evangelho. Aí vai passando um tempo, vem os chamados, os tidos heróis da fé, que aí, cara, enquadram uma galera muito boa, que é John Wesley, George White, George Miller, essa galera toda aí foi responsável por grandes avivamentos que a Europa passou, os Estados Unidos passou, uma pregação muito clara do evangelho, e eles vão ajudando nessa propagação do protestantismo. O protestantismo chega nos Estados Unidos e junto com essa chegada nos Estados Unidos já vem logo em seguida os tipos reavivamentos, ou seja,
a ideia dos avamentos que a Europa passou, mas, vamos dizer assim, difundido talvez de uma forma diferente. E esses reavamentos prepararam um caminho para a tida origem pentecostal. Para muitos, o pentecostalismo ele é fundado, ele é originado ali com a questão do avivamento da Rua Azusa, mas muitos dos sinais ali que acompanharam a galera do Azusa já rolou aí no meio de petistas, dos moráveis, enfim, só que como a ênfase não era a ênfase do movimento morável, do movimento petista, dos puritanos, enfim, de toda essa galera, não era nisso, não foi, como posso dizer, focado. A história não focou muito nisso. Mas ali, novamente, da Rua Azul, eu não me lembro ao certo o ano que foi, com William Seymour, começa a questão do pentecostalismo e um novo tipo, não é um novo tipo de cristianismo, mas uma nova abordagem, uma nova forma de pregação, uma nova forma de propagação do cristianismo se deu ali nos Estados Unidos e começou a ser difundido. Vamos lá. Desde então, vale deixar claro que os protestantes, os reformadores tentaram chegar com a sua mensagem, com a pregação do evangelho aqui na América do Sul, mas não obtiveram muito êxito, foram expulsos pelos católicos, foram expulsos por uma galera. O protestantismo era para ter chegado muito antes, ou melhor, era para ter se estabelecido muito antes no Brasil, mas demorou uma cotinha aí, porque, como eu disse, foram expulsos, eles não conseguiram propagar o evangelho. Aí quem dá início aí à pregação aqui no Brasil é os presbiterianos, mas não cresceram como as igrejas pentecostais cresceram ali, vindo do avivamento da Rua Azusa, através de William Seymour. Antes disso, a Igreja Católica conseguiu se estabelecer muito aqui no Brasil, conseguiu fazer o que começou a Igreja Católica lá atrás, que é unir o Estado com a Igreja, e eles basicamente dominaram o nosso país. Como eu disse, o protestantismo tentou se estabelecer aqui no Brasil, mas através dos reformadores, mas não deu muito certo. Os presbiterianos foram os primeiros, mas não conseguiu difundir de forma muito grande. E o pentecostalismo foi a parte do protestantismo que mais deu certo no Brasil. Aí tem o tipo pentecostalismo clássico, que vem da congregação cristã, que vem com a Assembleia de Deus ali com Daniel Berg e Gunnar Wingner, com essa ênfase nos dons espirituais, na questão do batismo do Espírito Santo, que é o falar em línguas, enfim. Aí não vamos entrar na discussão se o batismo do Espírito Santo é o falar em línguas ou não, mas com essa ênfase, com a ênfase de milagres, com a ênfase dos dons espirituais. E essa galera se estabelece aqui no Brasil, lá no Pará, e vai se difundindo por todo o nosso país. Eles obtêm muito sucesso nessa cruzada evangelística, se assim a gente pode dizer. Aí começa a rolar a treta dos católicos com os protestantes, porque eles estavam crescendo muito. Vamos lá. Pulando já uma parte e já caminhando para o final, também se dá início, um pouco mais para frente, no movimento neopentecostal. Aqui eu quero que você olhe com muito carinho no coração para aquilo que eu vou dizer. Em teoria, a Igreja do Brasil pré-Cristo é uma igreja neopentecostal. Então, não que eu vou dizer que ela é de fato, mas no meio acadêmico, a Igreja do Brasil pré-Cristo é uma igreja neopentecostal. E eles surgem ali dessa questão, por quê? Basicamente porque eles são os primeiros a começar a usar a TV e a mídia para crescimento da mensagem deles.
começa essa questão de oferta, da questão da grana, enfim. Mas eles são os que começam com tudo isso. É um assunto para mim bem delicado, eu não gosto de falar muito, porque aí já vai muito por ponto de vista. Enfim, mas só para ficar claro, no meio acadêmico, o neopentecostalismo começa a surgir ali com a Igreja do Brasil para Cristo, e aí tem as outras derivadas das igrejas, que vocês já sabem qual são, Mundial do Poder de Deus, Universal, Plenitude do Trono de Deus, ali agora, sei lá como fala, que começa a dar ênfase novamente nessa questão mística, nessa questão simbolismos reais, físicos, enfim. Mas do Brasil para Cristo, em específico, não é algo ruim. Eu entendo como uma questão boa, essa questão eu acho que é o Bispo Manuel, Pastor Manuel, alguma coisa assim, com a ênfase dos milagres e essa propagação através das rádios, da TV. Ele dá um boom na Igreja do Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo cresce muito rápido no Brasil, de uma forma muito grande, e abre caminho para as outras igrejas conseguirem ter acesso à questão da mídia, mas também abre caminho para as outras igrejas neopentecostais aí fazerem o que fazem. É uma linha bem tênue do que foi bom e do que foi ruim. E hoje a gente está nessa fase aí do neopentecostalismo, tomando conta um pouco das igrejas evangélicas, trazendo um pouco de polêmica para o atual cenário religioso que a gente está vivendo, e aí a grande questão do grande e expressivo crescimento da fé protestante no Brasil, e talvez o não acompanhamento com as mudanças sociais que, em teoria, fossem necessárias para o aumento do número de fiéis. Enfim, hoje, agora a gente está vivendo o real time da história do cristianismo, que, sei lá, daqui uns 20, 30 anos a gente vai ter resultado para definir de fato o que foi esse tempo. Mas, basicamente, são igrejas que estão sendo criadas são instituições religiosas que estão sendo criadas para atender necessidades do homem, não o homem se adequar às necessidades das instituições da fé cristã, enfim. Basicamente, isso aí é um resumão aí da história do cristianismo. Talvez, acho que é isso. Queria comentar novamente a questão da influência do protestantismo, né? Se você pega nações que foram colonizadas por países de predominância católica, como é o caso do nosso país e da América do Sul, e alguns eu sempre tive essa teoria, mano. Eu já entendi o que você vai falar. Eu sou muito adepto dessa teoria, mano. E alguns outros países ali, não sei direito se o leste europeu, enfim. Agora, compara isso com países que foram colonizados por Holanda e Inglaterra. Isso é, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, né? Esses caras prosperaram muito mais do que a gente, né? Os países em si, Espanha e Portugal, que eram os expansionistas, eles já vinham de uma história de opulência e tal, só que eles fizeram as colônias de chupim, né? Eles só tiravam o que tinha de bom lá, jogavam os bandidos lá, histórias de que o nosso país, eles soltavam todos os bandidos que não cabia na Europa, eles soltavam aqui, né? Agora, olha a diferença da cabeça. A fundação dos Estados Unidos é em cima de uma declaração de direitos humanos totalmente bíblica. Então, olha quanto a diferença desses países com uma mentalidade protestante, como elas se desenvolveram tecnologicamente, economicamente, humanisticamente, né? Agora estão se perdendo um pouco, está indo meio para o lado do cada um faz o que quer e cada um transa com quem quiser e vira para o sexo que quiser, né? Acabou que a Europa e os Estados Unidos está se perdendo assim, mas o berço que era protestante, você pode ver que se desenvolveu muito mais do que o berço católico, né?
é que o catolicismo, na época da colonização, ele era deturpado, não era se utilizado a palavra de Deus da forma que deveria ser. A igreja queria dinheiro, a igreja pensava que o Deus era um Deus que punia, né? E aí a gente foi mandaram tudo que era escolha para cá. Nada que prestava veio para cá, né? Era bandido, era todo tipo de condenação veio para cá. Então, assim, como que a gente pode, tanto que a gente tem esse jeitinho brasileiro aqui, entre aspas, né? Porque nós, somos cristãos, não temos esse jeitinho brasileiro. É por conta dessa história. A gente foi movimentado por pessoas que queriam ter mais do que os outros, ou queriam tomar proveito dos outros, e a Igreja Católica era o papel de fundo de tudo isso, né? Porque vinha aqui, colocava os colonos, e você tem que fazer a extração disso para mandar para a igreja. O senhor Robson Gustavo Underline Dizescope, faz um resumão da matéria aí para a Dani entender, desde a fundação da Igreja de Atos até o dia de hoje. Rapidamente, assim, só citando os principais pontos. É possível ou não? Presta atenção aí, Dani. Ela falou que vai prestar atenção, só que eu se chamo ela. Eu vou ver se eu consigo, cara. Vou ver se eu consigo. Caraca, mano, eu nem lembro pra onde a gente começou. Aqui. Não, de verdade, eu não lembro onde a gente começou, mano. A gente começou por Atos. Começou com a fundação da igreja lá, falou que você não pode ler a Bíblia com anacronismo histórico, tem que ler no contexto, da questão da cultura grega presente na época de Cristo, a Pax Romana, a influência da filosofia. Eu tô achando que é mais fácil você fazer esse resumo aí, cara. Você é o professor, brother. Porque eu tô achando que tu tá com tudo anotado aí bonitinho. E você não tá fazendo, mano. Acontece que eu faltei numa aula, lembra que eu fui embora na metade? Vocês ficaram continuando aí? Não, mas nessa aula travou tudo. Vai lá, Bruna, ajuda nós aí, você que anota tudo, então. É verdade, mano. Faria mais sentido o aluno falar o bagulho, porque é verdade, fazia mais sentido o aluno falar a parada. Pode crer, faz mais sentido, mano. As minhas anotações ficaram tudo em casa, só tem a de hoje aqui no escritório, ó, só a de hoje. O restante está tudo em casa. Mas aí, a questão é... Augustinho, falando de Calvino. Como que chama a menina mesmo? Oi? Como chama a menina mesmo? Desculpa. A menina que tá com você. A Dani. Dani, basicamente, o estudo da história do cristianismo tem que se desenvolver com o olhar do anacronismo, ou seja, não olhar para a história, com o olhar que a gente tem hoje, com as ações que a galera tomou naquele tempo, porque são culturas diferentes, contextos diferentes, pensamentos diferentes, necessidades diferentes, enfim, tudo diferente. Ou seja, isso vai te ajudar a não ficar com o seu coração muito bravo, muito raivoso com tudo que aconteceu na história. Partindo desse princípio, você vai entender muito mais as ações que aquela galera toda teve, vai ter um sentimento um pouco diferente, vai ser mais compreensível. Sabendo disso, a gente começa ali em Atos, com a morte de Cristo, estabelecimento dos discípulos ali para a proclamação do Evangelho. Eu não sei se a gente falou, mas tem o primeiro livro, basicamente, deles, que é a Didaquê, que é o primeiro manual de discipulado que a gente tem. Nossa, cara, minha cabeça deu um bug. Meu Deus. A Alice Gumball começa o princípio da igreja. A gente depois falou dos pais da igreja, que foram os primeiros responsáveis por sistematizar o estudo bíblico, ou seja, eles pegaram tudo que os apóstolos falaram, tudo que os primeiros discípulos de Cristo falaram, de tudo que os cultos ali das comunidades, das igrejas primitivas
rolava, enfim, tudo que ali aconteceu e sistematizou, começou a separar por tipo de doutrina, por tipo de estudo, por de fato, sei lá, colocou no livro, vamos trabalhar dessa forma. Aí os pais da igreja foram os grandes intelectuais da igreja daquele tempo, foram os caras que definiram basicamente o rumo da igreja. Depois disso, a gente começou a falar que a igreja se uniu ao Estado, que trouxe benefícios, que foram a diminuição da perseguição ao povo cristão, foi a facilitação para pregar o evangelho, mas também trouxe malefícios, que foi as deturpações da palavra, o cara mandar em tudo que rolava ali, enfim. E aí isso abriu precedentes para aquilo que a gente chama de Era das Trevas da Igreja, que basicamente eu acho que vai do ano de 600, 700, 800 ali até 1500, que é onde a igreja usurpa do poder por estar unida ali o império, definir que é o imperador, definir as noções políticas como as divinas, espirituais, e aí colocou o povo sobre ser refém dele. Aí rolou o que o Gu falou da questão da Bíblia ser só no latim ali, a galera não tinha acesso, manipulava todo o povo, fazia o que bem entendia, teve as questões das cruzadas, porque começou o crescimento dos muçulmanos, e aí foi triste demais essa parada. A gente chega onde os informadores vêm para acabar com tudo isso, e eles, de fato, acabam, e aí começa o que a gente falou hoje, que era a liberdade de expressar, o acesso à palavra de Deus, o caminho livre para a pregação. Aí entra um pouco na área do Gu, que é a questão da democratização, aí, da democracia, do capitalismo, e a gente chega no período de hoje. Eu acho que basicamente isso. O Gustavo faria um resumo melhor, mas eu acho que, bem resumidamente, aí é isso daí. Você é o cara, meu querido, você é o cara. Você é o cara. Cara, nada é o seu. Eu acho que é isso. Comentários, senhores. Obrigada, gente. Dúvidas, tristezas, dissabores. Conclusões. Pedidos de oração. Ô, Ive, você avisou a Bruna que tem uma taxinha quando está entrando no grupo? Brincadeira. Não tem taxinha nenhuma. Vai lançar um curso, Gu? Hã? Vai lançar um curso? Se eu vou lançar um curso? Acho que não. Ah. Acho que não. Não é o caso, não. Senhores, é isso então? Não tem dúvidas? Nem tristezas? Nem dissabores? Não. Então tá bom. Quem quer orar para a gente encerrar? Ora abençoa na vida do professor aí, Ive. E para a gente encerrar o nosso tempo. Semana passada fui eu que orei de novo. Foi? Foi. Mas você é uma Falei boa mais oradora. falei mais que a nega do leite, era mais que justo eu fazer oração, né? Porque eu já tinha atrapalhado a aula. Hoje eu me comportei direitinho. Então vamos lá. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse instante. Obrigado, Pai, por esse momento em que o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem trazendo conhecimento da sua palavra, Pai. Obrigado, Pai, por nos ensinar todos os dias. Pai, nesse momento eu gostaria de agradecer pela vida do Robson, pela disposição dele, Papai, de estar falando conosco, de estar nos ensinando e passar o conhecimento que o Senhor tem dado para ele, Papai. Que o Espírito Santo venha todos os dias usar a vida dele para estar falando e fazendo as coisas do reino, Papai. Nós somos gratos, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor que nos constrange todos os dias. Pai, quero agradecer pela vida de cada um que hoje se fez presente, daqueles que não puderam participar, que o Senhor esteja colocando sua mão sobre a vida de cada um, de cada uma de nós, para que nós possamos todos os dias, Senhor, amar sua palavra e querer cada dia mais aprender mais de Ti, Pai. Que o Senhor venha nos esvaziar todos os dias e de nós mesmos e nos encher com o Seu Espírito.
É em nome do seu Filho Jesus que eu oro agradecida. Amém. Amém, amados. Glória a Deus.